Bom dia, boa tarde, boa noite, negociadores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com a minha querida e amada amiga Juliana Magalhães, que é uma excelente advogada previdenciarista. É uma referência pra mim, Ju, porque assim, o direito previdenciário, infelizmente, ele é um direito que ainda, como é que eu posso tentar ser clara sem ser tão explícita para a jovem advocacia. A jovem advocacia às vezes entra no direito previdenciário porque acredita que vai ganhar muito dinheiro, vai burlar a tabela da OAB, vai conseguir que as pessoas tirem empréstimos, como a gente viu ao longo dessa semana aqui, que não é permitido, faz algumas coisas ilícitas. Então, assim, a parte previdenciária ainda tem muito, a gente sabe disso, a gente vive combatendo. Você é presidente de uma instituição que é a OAB de Olinda. Então, para mim, você é uma referência em direito previdenciário, porque eu sei a honestidade da mulher que eu estou sentada, eu sei que cada caso não é um número de processo, que se vai para a Justiça Federal e precisa estar lá na Justiça Federal, tá para fazer a diferença. Então, assim, seja muito bem recebida aqui, porque você é uma referência em previdenciário. Então, eu quero que você fale um pouco com a gente, fale de você, antes de tudo, fale da minha presidente de Olinda, por favor, que é uma OAB totalmente diferente, eu sei que passei por várias, e acolhimento ali é o primeiro e segundo nome que tem. Boa tarde. Eu gostaria, assim, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui ao seu lado, uma grande amiga, também uma grande advogada, uma referência, né, na área de conciliação, como você diz, os negociadores. Fico muito feliz de estar aqui ao seu lado hoje, nessa tarde maravilhosa, e para a gente trocar ideias, trocar experiência, né? Porque eu não estou aqui só para falar de mim, mas a gente aqui está para trocar ideias e experiências. E eu tenho aprendido bastante com grandes advogados, com grandes amigos, durante esse meu período como presidente da OAB. Eu percebi, eu acho que é interessante a gente citar isso, Ju, porque é uma OAB que ela é diferente, é como se você escutasse cada advogado e você tentasse aprender com ele, mas você levasse acolhimento para ele. Quando você pensou e fez toda a candidatura, que não é fácil, você pensava já dessa forma? Sim, eu sempre fui muito de escutar, né? Eu acho que a gente escutar, a gente também adquire conhecimento. Então, para a gente entender um pouco a advocacia, porque a minha realidade é diferente da sua realidade e é diferente da realidade dos que estão iniciando agora. Claro. Então, a gente precisa escutar quais são as dificuldades, as necessidades, para poder tentar atender da melhor forma possível. Porque a gente está ali como instituição para atender a advocacia. Nós somos uma instituição que não só atende os advogados, tá? A gente atende a sociedade também, sim, que é muito importante isso. Nós somos o porta-voz do cidadão, né? Através da advocacia que a gente chega ao judiciário, que a gente luta pelo direito do cidadão. Então, assim, eu tento, na realidade eu tento, ela é excelente. Absorver realmente as demandas para tentar atender a todos, não só a Juliana, tá? Quando eu falo em instituição OAB Olinda, porque o grupo realmente tem esse olhar, né, de escutar, de acolher, né, de tentar resolver da melhor forma possível. Eu percebo isso, eu percebo que é uma coisa que vocês fazem como um todo. É como se fosse uma família. Vocês criaram uma família e é, sim, o que eu falo para os jovens advogados. A OAB é o nosso órgão de classe, a gente precisa estar lá dentro para se desenvolver lá dentro, porque a gente vai conhecer pessoas lá dentro e até os próprios cursos. Eu vejo tanta gente, às vezes, tendo vergonha de dizer que é jovem advogado. E eu digo, tão feliz que sou jovem advogada. Infelizmente, a partir de novembro, vou deixar de ser jovem advogada. Porque assim, eu adoro, porque tem desconto em várias coisas. E aí eu digo, a mamãe até brincou comigo um dia desse, fez assim, deixa de coisa, você agora não tá ganhando melhor, então vai pagar mais, é o órgão de classe. Eu disse, é verdade, né, mãe? Ela fez, pensa por esse lado. Eu disse, porque o que eu pude aproveitar enquanto jovem advogada, para aproveitar os cursos, para aproveitar os ensinamentos, para estar dentro da OAB, para estar fora da OAB, aproveitar os 5 anos para construir. E eu te pergunto, Ju, que é a minha pergunta inicial, por que previdenciário? Na realidade, eu iniciei, assim, eu sou advogada também civilista. Ai, né? O nosso escritório,
nós começamos com o seguro DPVAT. Então, a gente lutava pelos direitos das vítimas de acidente de trânsito. E, através dessas demandas, a gente identificou que também existiam as demandas do previdenciário. Então, o acidentado que trabalhava tinha direito a receber o auxílio-doença. Exato. Né? O parente desse meu cliente tinha direito à aposentadoria, tinha direito, como existia a debilidade do acidente de trânsito, ficava com a debilidade que ficava incapaz para trabalhar, tinha direito ao auxílio-acidente. Então, foi uma coisa puxando a outra. Então, eu iniciei na área civil, permaneço na área civil, adoro, sou civilista de coração e de corpo e alma. E, vamos dizer assim, teve a virada de chave que a gente começou a identificar essas outras demandas. E hoje, também, a gente trabalha também o nosso escritório com BPC Loas para autista. Então, assim, eu tenho uma sobrinha que é praticamente uma filha de coração. Então, foi através dela que a gente conseguiu o BPC para ela e a gente começou também a trabalhar nessa área, atendendo essas crianças. Já vi que me emocionou, porque assim, criança autista eles são lindos, né? Eles demonstram amor de uma forma, cada um do seu jeito diferente. Sim. E é muito difícil você ver uma mãe que precisa de um LOAS e às vezes vê que não tem conhecimento nenhum para conseguir um LOAS. As terapias a gente sabe que são caríssimas. Aqui a gente vê a rede pública de ensino cada vez mais precárias para você poder deixar o seu filho ir trabalhar sabendo que não vai ter uma criança. Se você, por um acaso, é da parte que é mais favorecida da sociedade, seu filho, muitas vezes, ele, de certa forma, ele é discriminado na escola. Então, você traz uma função social para o direito, principalmente para uma criança autista. E a gente está no mês do autismo. Então, falar sobre isso é emocionante, Ju, porque é você cumprir e deixar algum legado na vida. Então, o índice de autismo cada vez está maior. Isso. E o BPC Loas é um benefício assistencial. Então, muitas vezes, a mãe para de trabalhar para cuidar do filho, porque demanda tempo. Né? Outra coisa que eu acho muito importante que a gente poderia pensar, né? Acredito que tem um projeto, inclusive, de lei que para assistir essas mães, que eu acho que essas mães precisam também ter um benefício. Sim. Porque assim, elas param a vida dela para poder atender seus filhos. Muitas vezes são abandonadas pelos pais e segue sozinha. Fica então, mãe solo com um filho autista, ganhando apenas um salário mínimo, que é 1.420, precisando levar essa criança para fono, para as terapias, porque são várias terapias, às vezes tem alguns que eles botam pelo estado também, terapia com cavalos, que é musicoterapia, né? Muitos é uma briga terrível com os planos de saúde, né? O serviço público não atende de forma adequada essas crianças, ainda não atende, sabe? Então, assim, e quem cuida das pessoas que cuidam? A gente tem que ter esse olhar também. Sim. Né? Então, assim, eu acredito e, assim, é algo que eu defendo, porque essas mães precisam também de ter algum benefício. Claro. Né? Para se manter. Porque um salário mínimo não... Um salário mínimo hoje, é isso que eu fico pensando, para uma criança, o aluguel de uma casa, para manter essa criança, para fazer tudo como... Passagem de ônibus, muitas vezes, para ir se deslocar para as terapias. É uma coisa que eu percebo muito em previdenciário, que às vezes até o próprio advogado, ele vai no local, ele atende a pessoa no local. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro suficiente nem para se deslocar. É como se, para mim, o advogado previdenciarista, ele tem humanidade. Isso. É porque, na realidade, eu defendo a advocacia humanizada. Sim. Então, você precisa ter esse contato com o cliente. Às vezes, você precisa dar aquela força. Calma, acredite, a gente vai conseguir. Isso é importante para essas pessoas que estão tão doloridas, né? Tão cansadas fisicamente e psicologicamente. Então, assim, eu defendo demais essa advocacia humanizada por conta disso, porque na maioria dos meus clientes, como eu trabalho muito com vítima de acidente e também pessoas que necessitam, né, em estado de vulnerabilidade, que são essas mães de autistas, né, também. Então, assim, eu tento não só ser a parte técnica, eu também tento levar um pouquinho de esperança,
para essas mães, para essas pessoas, na realidade. Principalmente, Ju, que eu estava estudando sobre isso, exatamente para tentar lançar um livro junto aos tribunais, o quanto o Tribunal Federal ele demora para dar uma decisão. E o quanto tem alguns juízes que são inacessíveis. Então, isso é uma problemática que a gente tem, que eu fico muito impressionada, porque o advogado previdenciarista é o que eu digo, do jeito que tem advogados que realmente fazem coisas absurdas, tem advogados que batalham ali, e eu digo, caramba, eles têm sangue no olho para fazer o direito acontecer, porque ficar ali com um juiz federal que muitas vezes saiu... É diferente, um juiz federal de um juiz estadual. O juiz federal, a gente sabe que o concurso é muito mais difícil, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Em alguns momentos, como eu já comentei com você, a vida em Portugal era um pouco diferente. Para você ser juiz, você tem que passar por um estado probatório, você tinha que fazer o concurso, mas você passava 3 anos, assim, vendo se você ficaria para o cargo, você mesmo assim continuaria sendo cobrado todos os meses. Você é cobrado todos os meses lá, não tem isso, você tem que bater meta. Diferente daqui. Lá não, você tem que bater meta. Aqui tem uma meta, mas uma meta que não é cumprida, né? Não, exato. Lá não. Lá se você não for, se você não bater a meta, se você não bater a meta, você é exonerado do cargo. Automaticamente. É totalmente diferente. Então, assim, para você conseguir chegar no cargo, você tem que ter uma certa idade mínima. Aqui também não tem. Então, assim, é uma realidade, eu vejo, da Justiça Federal diferente. Muitas vezes não estou aqui, não posso generalizar, mas de pessoas que tiveram acesso a certas condições para conseguirem a posição e, às vezes, deixa o processo parado. E isso, para um advogado previdenciarista que está ali na luta, no dia a dia, passar 2 anos com um processo, com uma criança autista, precisando desse dinheiro, precisando do luxo, mas sai o retroativo de uma vez. Tá, mas assim, hoje, e a mãe? E faz hoje? O quê? É isso que eu hoje fico você precisa comer. E hoje, é exato. Né? O que eu vou dar pro meu filho? Vou pedir a quem? Vou aceitar um auxílio de quem? Vou trabalhar como com ele desse jeito? Então, você tem que ter um psicológico muito grande. Eu acho, até posso dizer que o povo fala muito que tem que ter psicólogo para a área de família. Mas eu estava em uma das conversas e disse, gente, olha, eu vou ser sincera para vocês. Psicólogo a gente tem que para o geral. Mas as áreas que eu mais hoje observo que tem que ter psicólogo, a pessoa tem que fazer terapia, é a área de previdenciário, de direito à família e de saúde. Porque, gente, são situações que é para ontem. Porque quem faz penal já tem uma ideia do que vai tratar, já sabe o que vai tratar. Mas aqui o de família é vida ou morte. É vida ou morte. O teu caso é ou ele come ou ele não come. O de família, a família está destruída e eu preciso... Ou aquele cidadão que está esperando a vida toda por aquela aposentadoria e que está trabalhando, se arrastando, né? Então, assim, tem gente que faz bolo de aniversário. De aniversário de aposentadoria. Verdade. Gente do céu, como é que a gente está chegando a esse ponto? É porque, na realidade, assim, a tecnologia, ela veio para mudar. Eu sou super a favor, mas a gente precisa humanizar o processo. Os juízes precisam conhecer aquela história, porque a gente redigir na petição é diferente dele escutar, dele saber, como a gente tem o juiz Cleiton, que é extremamente humano, né, que faz audiência, que escuta. Então, assim, Não, ele é maravilhoso. Ele né? é maravilhoso. Então, assim, é isso que o judiciário está precisando. Ele tá salvo. No Instagram, o vídeo dele tá salvo, porque eu tava brincando com as minhas... Que eu disse pra todo mundo no escritório. Quando pensar em desistir, entra lá e olha. Ali é a humanidade. E a gente precisa humanizar o processo. Porque tá lá, a gente fala dos fatos, apresenta a documentação, né? Muitas vezes o juiz faz uma audiência ou nem faz audiência, já decide, né? O processo fica lá, vai para o setor de agilização, que demora não saber quanto tempo. Então, assim, a gente precisa humanizar o processo. A tecnologia está aí, por mais que a gente faça audiência de conciliação, por videoconferência, mas o juiz precisa escutar as partes. Exato. Independente, entendeu? Pelo menos nem que seja uma audiência rápida, que ele escute, mas que ele pudesse escutar, porque assim ele ia conseguir até ele próprio analisar o fato em concreto. Porque como o previdenciário, que é o que muita gente gosta e outros que não gostam, jovem advogado faz, é bom porque não tem audiência.
Mas também é ruim, porque a falta de audiência faz com que você não consiga utilizar a persuasão para convencer o juiz. Porque você vai fazer uma petição. Mas do jeito que tem a sua petição, tem mais 200 petições. Ele vai ler a história? Exato. Então você ainda tem que ser conciso o suficiente, convencer ele daquela forma, porque sua petição tem que ser enxuta, com toda a documentação, ele analisar aquela documentação inteira para depois te dizer se tu vai receber ou não um benefício, porque se não, o que tu vai fazer? Tu vai recorrer. Exatamente. E aí tu fica recorrendo, e ele diz, não, mas quando sair, vai sair uma bolada, meu advogado vai tirar, como a gente tem na tabela, de 20% a 30%, mas a parte, tá, mas e o tempo que aquela pessoa passou ali? O tempo, porque pra mim hoje, Ju, até peço desculpa, gente, eu não consigo chamar ela de Juliana, é raríssimo, é Ju pra todo mundo. Eu fico pasma de pensar assim, você pensar dessa forma enquanto advogado, que você vai receber o retroativo, mas você não pensar que na realidade, por mais que você receba um retroativo que seja maravilhoso, etc., aquela parte, ela tá achando que na realidade, ela tá te cobrando, que eu tenho um problema de ser cobrada, eu tenho um problema sério, eu acho por isso que eu gosto de negociar. Eu tenho um problema de ser cobrada, eu envio relatório já pra não ser cobrada. Eu gravo meus áudios já pra não ser cobrada. Eu odeio estar sendo cobrada e odeio ter que cobrar uma coisa que é muito simples, tá ali, é muito fácil abrir e fazer. Eu sempre fui muito assim, eu sempre antes de... precisa fazer pra dia 15, dia 10 tá pronto. Sempre fui assim, então assim, odeio ser cobrada e o cliente também fica e começa a duvidar de você. Isso. Então, mas a culpa da demora não é do judiciário, é do advogado. Exato. Então, é isso. A gente tem grandes demandas no escritório. E, assim, para o jovem advogado que está iniciando agora, não veja o seu cliente como um cifrão. Ali tem uma história. Às vezes a cobrança, eu até entendo muitas vezes, sabe? Assim, a cobrança, porque ele só tem aquele processo. Sim. Ali é a vida dele. Sim. Então a gente precisa também trabalhar um pouco, por isso que todo advogado, não só previdenciarista, eu acho que todo advogado precisa fazer terapia. Porque ali é a vida dele. Você tem 1000 processos. Exato. Né? Mas aquele processo daquele que lhe liga de manhã e de noite, é só aquilo que ele tem. Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu converso muito com os meus clientes. Esse que liga de manhã e de noite para saber o andamento do processo, eu sempre converso com os meus clientes dizendo, olha, não adianta você ligar de manhã e de noite. O processo, ele não movimenta assim. E isso, como eu sou muito da energia, essa sua ansiedade pode travar o seu processo. Então, tenha calma, vai sair no momento certo. Nós somos um escritório especialista, somos extremamente diligentes nos processos, porque a gente sabe que esse tipo de processo é a vida da pessoa. Então, assim, calma, vai dar certo. Agora vai ter processo que vai ser rápido. Não compare o seu processo com o processo do seu coleguinha, porque não vai adiantar. Porque o seu processo tramita de uma forma e o do seu coleguinha vai ser de outra. O do seu coleguinha pode ser mais rápido. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que eu tenho desde 2019. É um BPC LOAS. Que eu estou brigando para pessoa com deficiência. Ou seja, está no STJ o processo. Aí hoje ela me ligou dizendo assim, vou esperar até quando? Eu disse, infelizmente, eu vou dizer mais uma vez para a senhora, da primeira conversa que a gente teve, eu não posso te dar tempo, porque eu vou criar uma expectativa e, diante do judiciário que a gente tem no Brasil, a gente não pode estabelecer tempo. Eu gostaria muito hoje de estar trabalhando com... E dizer assim, pronto, seu processo, estou dando entrada aqui, mas daqui a uns 6, 7, 8 meses vai estar resolvido. Eu acho que é o maior desafio, né? De todas as áreas e de previdenciário atualmente. Mas existe. Assim, não tem as exceções, mas a gente precisa também ser muito claro e transparente com os clientes quando chega no seu escritório ou quando você vai atender, porque ele precisa ter a segurança do seu trabalho e precisa entender como é um processo judicial, porque muita gente, muitas vezes, eles provavelmente não vão saber, tem o Dr. Google que ele vai pesquisar e tem o coleguinha do lado que ele vai ficar falando
O doutor do seu Google trabalho. agora, ele pesquisa para saber quanto tempo demora. Porque o CNJ botou lá, então... É utopia. Eu disse, essas metas utópicas eu não faço nem graça. Eu não esqueço esse detalhe. Porque se coloca ali, mas não se cumpre. A gente não tá fazendo uma crítica ao tribunal. A gente tá querendo que, na realidade, o tribunal possa andar lado a lado com o advogado. Até porque é o que eu penso. Eu acho que o tribunal... O próprio tribunal, vamos dizer, o juiz, o Ministério Público e o advogado, eles têm que estar andando lado a lado. Tá na Constituição. Exato. Nós somos indispensáveis à justiça. Se nós somos indispensáveis, é necessário. Para a justiça fluir, é necessário o advogado. Todos, então não tem por que ter essa hierarquia. Na realidade, a gente pode agilizar. Eu acho que o maior desafio do direito previdenciário é a questão do tempo. E é como você está dizendo, a questão da transparência. Apesar de ser uma demanda em massa, que direito do trabalho a gente sabe que ganha muito com a massa. Eu comecei com o direito do trabalho, hoje ainda tenho direito do trabalho. É um amor do meu coração que é um amor muito complicado. Na realidade, eu amo família, me sou apaixonada por trabalho e essa paixão por trabalho me puxa às vezes, porque quem faz as negociações do escritório direito do trabalho sou eu. Eu adoro as audiências de trabalho. Eu trabalhei no Ministério do Trabalho os 2 anos que eu podia. Trabalhei também no seu trabalho. Então, assim, é um amor. E eu sempre digo para as meninas que fazem trabalho: gente, trabalho se ganha em massa. Porque quanto mais processo você tem, porque uma causa de família você pede 20 mil, 30 mil, um exemplo, dependendo da causa. Em trabalho, para você conseguir isso, vai demorar um pouco mais. E é o caso de previdenciário. Então, você tem uma quantidade avantajada de processos, com certeza você vai ter mais dinheiro. Porém, não olhar o processo como um número só. Olhar a pessoa que está por trás, o que é aquele sentimento, até porque às vezes eu sinto muito isso, Ju, não sei se você consegue sentir, que a pessoa, ela sai te indicando. Porque ela nota que ela não é só um número, ela é muito mais do que um número. Eu tenho um cliente que ligou para mim, acho que semana passada, que foi meu cliente de DPVAT em 2006. Não esquece. Doutora, a senhora resolveu um problema para mim. Eu disse, não, agora eu quero me aposentar. Disse, vamos lá. Não esquece. Me segue no Instagram, né? Então, assim, é isso que é importante. Eu acho que a gente precisa se modernizar, o advogado. Precisa. Hoje é uma outra realidade. A gente está nas mídias, a gente precisa estar em evidência, é importante. Mas eu acho que a maior propaganda que a gente tem... ainda é o boca a boca. E é o nosso trabalho. Né? Por mais que a gente perca, porque a gente sabe que a gente não pode garantir o resultado. Não. Né? Então, assim, mas se a gente faz um bom trabalho, né? Se seu cliente vê que você foi até o final, lutou, né? Trabalhou com eficiência, ele não vai lhe esquecer mais nunca. Nunca. E vai virar advogado da família. Isso. Deixa de ser advogado. Eu não tô falando de família, eu tô falando da família. Por quê? Se o dedinho do pé do vizinho... não tem aquele médico que era médico da família? O dedinho do pé do vizinho doeu. E aí eu indicava, pronto. A mesma coisa do advogado. Não, o vizinho tá com problema, por que vai se separar? Não, ele vai ligar pra Juliana. Porque a Juliana tem alguém de confiança dela que vai resolver. Porque mesmo que a Juliana não resolva, ela conhece alguém. Isso. Se o vizinho, do outro vizinho, quer se aposentar, não, eu tenho advogada. Aí vira advogada da família e dos amigos. Isso. Então, assim, é isso que eu acho interessante. É você começar a fidelizar o seu cliente. Agora, Ju, a última pergunta, que eu sei que o podcast só tem 30 minutos por mim, sempre aprendo com você bastante. Mas a pergunta que eu sempre faço para todo mundo: se pudesse voltar lá para o começo da advocacia, o que você faria diferente? Nada. Isso é muito bom. Nada. Quando eu iniciei, eu não tenho ninguém da família advogado. Então, eu comecei lá atrás, sozinha, com a filha bem pequenininha, que eu engravidei bem cedinho, com 19 anos. E quis construir, realmente, eu sempre quis ser advogada. Eu não me via fazendo outra coisa. Hoje eu também não me vejo fazendo outra coisa. E eu não, parar para pensar e dizer o que é que eu podia fazer diferente para mudar. Nada. Eu acho que tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, né, foi através da advocacia. Então, vou seguindo
nessa minha jornada, nesse meu caminhar, evoluindo, claro. A gente tem que estar sempre evoluindo, tem que estar estudando, tem que estar, né? E previdenciário é uma área que você estuda, precisa. porque vira e mexe. Tem uma resolução nova, tem uma IN nova, tem tudo novo. Tudo novo. E assim, é praticamente todo dia. Então, assim, a gente tem que estar muito bem atualizado. Mas, assim, a gente tem que estar se atualizando, se modernizando, tecnologicamente. Eu sou daquela lá de trás, ainda do processo físico. Né? Ai, então, mas assim. Pegar um processo físico. Louca, pra pegar uns 10 Não. processos físicos, assim, porque eu disse, Você meu ia Deus, lá eu na não. vara pra tirar Pra foto. tirar foto. Eu só tive um até agora. E eu disse, oh meu Deus, eu queria tantos, só pra poder ter a sensação que as meninas comentam comigo. Ai, graça, a gente ia, pegava, fazia carga. Tinha gente que engolia parte do processo. Disse aí que teve advogado que já chegou a engolir, tirar um Assim, disparo. conheço várias coisas assim, básicas. Várias coisas, assim, meu Deus, devia Várias ser. É porque histórias. assim, Graça adora essas coisas, assim, o mais mirabolante, eu já paro assim, digo, me conta, que eu adoro saber. Juju, de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço você estar aqui pela pessoa que você é antes de qualquer coisa. A presidência foi dada a uma grande mulher e eu espero que você só daqui pra frente tenha sucesso e que, se Deus quiser, Deus te proteja cada dia mais. Muito obrigada. Obrigada também. Foi um prazer imenso estar com você, além de ser uma grande mulher, uma grande amiga e uma grande advogada. Tenho muito orgulho de estar ao seu lado. Obrigada. Um Obrigada. beijo, gente. Muito obrigada.